Olá meus queridos, saudações a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai apresentar uma rápida reflexão sobre o significado desta expressão feita por Jesus à sua mãe Maria. Ainda, abre aspas, ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão feita por Jesus a sua mãe em João 2:4 tem pelo menos dois significados básicos nesse evangelho, ou seja, no quarto evangelho, no evangelho segundo São João. Em primeiro lugar, ela significa a hora de sua manifestação messiânica pública. Em segundo lugar, ela significa a hora de sua morte na cruz. Tá? Isso tem que ser interpretado à luz de cada contexto. No caso de João 2:4, ainda não é chegada a minha hora, significa a manifestação pública de Jesus. Tá? Ainda não chegou a hora de Jesus se manifestar como Messias publicamente. Não era o momento, o auge de sua manifestação. Naquele momento não poderia ser. É isso que Jesus está dizendo, em outras palavras. Veja que o texto de João diz o seguinte: Jesus disse a Maria em resposta à sua informação de que havia faltado vinho no casamento. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas versões diz: mulher, que tens eu contigo? E às vezes até podemos pensar que se trata de Jesus sendo grosseiro com sua mãe, mas não, Jesus não, em momento algum foi grosseiro com sua mãe nesta expressão, até porque a palavra mulher nos seus dias era um termo de honra. Então chamar Maria de mulher, ele estava honrando a sua mãe. Podemos interpretar como dizemos hoje. Hoje mulher não é honra nenhuma, mas naqueles dias sim, que mulher não era tratada como gente naqueles dias. O texto deixa a entender que Maria, a mãe de Jesus, queria que Jesus manifestasse seu poder publicamente. Ela, mais do que ninguém, naturalmente, sabia que Jesus era o Filho de Deus e que tinha poder para resolver aquele problema familiar. E Jesus o fez, mas deixou claro que precisava ser cuidadoso em relação à sua manifestação pública. Tanto é que no versículo 9 de João 2, só os servos que colocaram água nas talhas que sabiam o que tinha acontecido. Ou seja, Jesus não deixou isso ser publicado. Esse desejo dessa manifestação pública de Jesus aconteceu com mais de uma pessoa. Maria, neste caso aqui, apresenta o seu grande desejo de apresentar Jesus publicamente como Messias. Mas há também o caso de João Batista, quando ele foi preso, ele manda uns de seus discípulos até Jesus para perguntar se Jesus era o Messias ou não, em outras palavras. E Jesus responde a ele discretamente, com uma profecia de Isaías. Jesus não diz: não, João, eu sou o Messias. Não. Jesus responde a ele com uma profecia de Isaías a respeito do Messias. Jesus diz: João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras palavras,
eu sou aquele Messias lá de Isaías, que você está vendo que está acontecendo isso, certo? Em outra ocasião ele cura uma pessoa, o leproso, e diz, olha, vai e não conta a ninguém. Então, Jesus se apresentou discretamente como Messias, isso durante, ao passar dos anos de seu ministério. Esse fato da manifestação pública de Jesus fica ainda mais evidente um tempo depois, quando os irmãos de Jesus, ainda incrédulos, queriam que ele se manifestasse em uma festa em Jerusalém. Jesus recusou, dizendo 2 vezes que seu tempo ainda não havia chegado. João 7, versículo 6 e versículo 8. Então, em primeiro lugar, e no caso da festa em Caná, essa expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, se refere à hora de sua manifestação pública, o ápice de sua manifestação pública como Messias. Número 2, significa a hora de sua morte na cruz. E é claro, temos que levar em conta os contextos aonde essa expressão aparece. Jesus certa vez afirmou ser unido com seu Pai, uma afirmação interpretada por alguns líderes religiosos como blasfêmia. E João ressaltou, ninguém o prendeu porque ainda não havia chegada, ou melhor dizendo, ninguém o prendeu porque não havia chegado a sua hora. Neste caso aqui, se refere à morte de Jesus na cruz. João explica ainda, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 7, versículo 30. Assim houve divisão entre o povo, e por causa dele, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. João 7, 43 e 44, porque ainda não havia chegado a sua hora. Esses são os 2 significados básicos desta expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora. Mas esta expressão deixa pelo menos 3 lições para nós. Número 1, devemos esperar o tempo de Deus. Jesus fez tudo na direção e no tempo do Pai. Número 2, não devemos deixar que terceiros determinem a missão que Deus nos entregou. Jesus controlou sua missão do início ao fim. Número 3, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pôde fazer nada contra Jesus até a hora que o Pai permitiu. Um abraço a todos. Fica aqui esta reflexão sobre esta bela expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu gostei ou não gostei e compartilhar com todos os seus amigos.